Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar a todos para estar abrindo as vossas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Amém? No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Podei-vos assentar, igreja. Enquanto eu meditava e procurava algum versículo base ou alguma pregação para o culto de jovens, né, que é o tema de hoje, que é o culto de hoje, o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração para falar sobre a identidade. Porque eu acredito que seja sim uma palavra para toda a igreja, mas como é um culto voltado para jovens, nós temos um grupo aqui que nós começamos ali na faixa etária dos 8 anos e vamos até ali os 18, 19 anos. Tem alguns velhos aqui no meio? Tem, mas a nossa faixa etária mais ou menos é essa. E é uma fase em que todos nós já passamos, então quem passou sabe, e alguns de nós estamos. É uma fase em que o mundo, ele vem com ideologias, com pensamentos ruins, com atitudes erradas, e sempre traz aquele título de, não, tudo é normal, tudo é normal. E o mundo, ele não nos dá uma direção, nós estamos literalmente perdidos quando nós estamos no mundo, mas como nós estamos aqui, nós temos uma identidade, e a nossa identidade é Cristo. Nossa identidade é Deus. E quando nós temos e sabemos a nossa identidade, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos qual é o Deus que nós estamos servindo. E pode o mundo tentar vir com maneiras erradas, com palavras erradas, com qualquer outro tipo de coisa. Nós temos um foco. E essa identidade nos dá esse refúgio de saber quem é o Deus que nós servimos. Só que eu não posso falar sobre identidade sem antes trazer o significado dela. E esse significado, sim, é no dicionário Aurélio mesmo, tá, gente? É para a gente conseguir entender. E eu fui pesquisar, e identidade significa idêntico, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Idêntico. Gente, eu não posso vir aqui falar sobre identidade, trazer aí a palavra idêntico e não falar do Natan. Não tem como, é impossível. Porque o Natan é o pastor Celso escrito. E não só em aparência, tá, gente? Eu estou aqui literalmente falando da inteligência. Convido todos aqueles que querem, que terem desejo de dar aula para os adolescentes, venham, é muito gostoso. Mas o Natan está lá. Então venham preparados, porque o abençoado faz umas perguntas que deixa a gente de saia justa. O pastor Celso sabe, a gente já conversou sobre isso, mas isso mostra que o Natan tem características que o lembra o seu pai, assim como todos os outros filhos. Mas é que o Natan, como eu tenho essa proximidade com ele, converso muito com ele, eu posso falar com um pouquinho de propriedade sobre. Ele é muito inteligente, eu sou muito grata a Deus pela vida desse adolescente. Então, idêntico. Idêntico seria igual. E eu acredito que nós só queremos ser iguais a pessoas que nós admiramos, a pessoas que nós andamos juntos, a pessoas que nós gostamos.
E se eu sou filha de Deus, o natural é que eu queira ser como Ele, que eu queira andar como Ele, pensar como Ele. Então, nessa noite, eu quero falar sobre identidade no âmbito espiritual. É claro que eu estou falando de identidade, mas tem algo que nos torna único, né? Por exemplo, a digital. Não existe ninguém igual a você no mundo. Tem pessoas que têm aí, seu irmão gêmeo é a cara. Mas a digital o torna único. Sim, no reino espiritual, cada membro, porque todos juntos somos um membro. Todos nós servimos a um Deus. Todos nós temos que ser idênticos a Ele. Mas cada um tem a sua função. E quando eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é a minha função na obra. E quando eu sei com quem eu sou parecido, é isso que me dá forças para que eu continue. Quando tem dias, como o Johnny falou, que eu acordo triste, desanimada, com a energia atacada, eu tenho certeza que tudo indicava para que ele não viesse hoje. Mas quando ele falou, não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei qual é a minha identidade, então eu preciso estar na casa de Deus. Então, jovem, se você ainda não descobriu qual é a sua identidade, nessa noite eu quero te dizer que a sua identidade é Cristo. E você tem um suporte que mostra para vocês qual é o caminho, qual é a atitude. E por que eu estou falando isso? Porque se nós somos filhos de Deus e temos tudo para ser parecidos com Ele, eu acho que... Acho não, né? Eu passei por essa fase, hoje eu sou mãe, mas também sou filha, e um dia eu fui solteira. E um dia tive amizades que me chamaram para fazer coisas. Um dia tive amizades que me chamaram para ir em tal lugar. E sempre quando o pai, o jovem é chamado para ir em algum lugar, ele nunca vai sem pelo menos chegar no pai e na mãe e falar, pai, posso ir? Mãe, a senhora me dá a permissão de ir? E ali fica a critério da mãe e do pai decidir se pode ou não, se é viável ou não, se é bom ou não. Então, nós como filhos de Deus, antes de fazermos alguma coisa, pai, será que é correto? Pai, será que eu estou fazendo certo? Pai, mas será? Porque isso é para crescimento espiritual nosso, mas tem um mundo lá fora que nos vê. E quando alguém que não está na igreja, que não conhece a Cristo, olha para nós, o que eles veem? Será que alguém que não me conhece, olha para mim na rua e fala, não, ela é diferente. Aquela serve a Deus. Não, ela tem um semblante diferente. Então, nessa noite que nós venhamos buscar ser idênticos a Deus, ter a identidade de Cristo. E lá em 1 João, no versículo 12, que foi o que nós lemos aqui, fala, mas aos que receberam, aos que creram no seu nome, Ele lhes deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. Então, quando nós o recebemos e nós cremos no seu nome, o nosso status de perdido passa a ser filho de Deus. Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos perdidos. Mas quando nós aceitamos e cremos a Cristo, nosso status de perdido passa a ser filho de Deus. Você tem um pai que te ama. Às vezes, acontece em algumas famílias de chegar em casa e sentir falta de amor. Amor da mãe, amor do pai. Ou sentir qualquer outro tipo de sentimento ruim. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que nos ama. E nos ama não porque nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Na verdade, nós só estamos aqui porque Ele é um Deus de misericórdia. E sem Ele nada podemos fazer. Mas Ele é um Deus que não nos ama porque nós podemos dar alguma coisa em troca. Ele nos ama incondicionalmente. Porque se Jesus fosse olhar para a minha conta bancária, Ele não iria me amar, porque está zerada. Se Ele fosse me amar porque eu amo literalmente o próximo, talvez Ele não fosse me amar.
Se ele fosse me amar porque eu sou uma pessoa 100% calma, talvez ele não fosse me amar. Mas ele ama por quem eu sou. Então, se em algum momento da sua vida o diabo tentou jogar na sua mente que você é um lixo, que você não presta e que você não vale nada, eu quero te dizer que foi por você que Jesus morreu na cruz. Não foi somente por mim ou por alguns irmãos, foi por toda a humanidade. E foi por você também. Você é precioso. O mundo pode até tentar falar contra, mas quando nós temos uma identidade e sabemos qual é, nada disso nos abala. Em João, capítulo 15, no versículo 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como anexados à árvore ou à videira, somos nutridos por algo maior que nós. Por isso, a obra do Senhor dentro de nós produz qualidades e características que atraem as pessoas a nós e todos nós a Ele. O que está dizendo aqui? Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós estamos literalmente ligados a Ele. Sem tronco, não tem árvore. Então nós estamos literalmente ligados a Ele e a obra dele em nós produz frutos, que são os frutos do Espírito. E se a gente olhar nessa lista toda, a primeira palavra é o amor. Nós vemos aqui que eu não posso e não consigo fazer nada do que eu faço valer a pena se não tiver o amor. Lá em Coríntios 13, a passagem que fala sobre amor, fala que eu poderia usar o meu corpo como sacrifício vivo. Eu poderia dar comida aos pobres, eu poderia fazer muita coisa. Mas se eu não tiver amor, nada disso vale. Como nós temos a identidade de Cristo e nós temos que seguir e ser iguais a Ele, nós precisamos seguir aquilo que Ele nos ensinou. E Ele nos ensinou a amar o próximo. Eu até estava pensando em casa, porque no final dessa frase fala assim, que a obra do Senhor dentro de nós produz qualidades e características que atraem as pessoas para nós e todos nós para eles. Sabe quando uma pessoa chega em você e fala assim, olha, fulano acabou de falar mal de você. Às vezes a reação de algumas pessoas é se irar, é querer falar igual, é querer se revoltar. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos amar aquela pessoa. E quando eu recebo afrontas, recebo palavras que me chateiam, recebo coisas que podem me fazer desanimar, mas minha resposta é, não, eu amo aquela pessoa, dificilmente a pessoa vai passar por uma situação como essa e vai falar, poxa, eu acabei de falar que eu odeio aquela irmã e aquela irmã falou que me ama. Não, eu preciso conhecer quem é essa pessoa que ela serve, porque eu quero esse amor para mim. Porque quem odeia o próximo não tem como deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Por isso o amor. Nós precisamos de amor para ter paz. Nós precisamos de amor para ter alegria. O amor é a base de todas as coisas. E Deus nos ensinou, Ele nos mandou amar o próximo. Porque Ele não amou, Ele é amor. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Ah, mas Janaína, o meu passado é horrível. Só eu e Deus sabe o que aconteceu lá. Mas Ele te ama. A partir do momento em que você aceitou a Cristo, recebeu e creu nele, aquele passado ficou no passado. E você agora tem uma identidade nova em Cristo. E Jesus não te julga por aquele passado. Ele ama você. O passado já foi. Aconteceu, já foi. Eis que tudo se fez novo. Então não deixe que as coisas do passado
venham à tona nos dias de hoje para tentar te fazer ser menos do que você é. Não deixe que os pensamentos negativos do passado hoje te acusem. Porque aconteceu, já foi, passou. Você é uma nova criatura. E se você se arrependeu disso, acabou. Acabou. E seguindo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Eu achei esse versículo muito interessante, e quando fala aqui que não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, você, falando principalmente para a área voltada à juventude, no qual o mundo tenta jogar um estilo padrão que os homens ou que as mulheres precisam ser, você se aceita como você é? Será que eu me aceito como eu sou? Porque se eu sou assim, é porque Jesus decidiu que a Janaína teria que ser assim. Nós somos literalmente aquilo que Deus formou. Você é linda, você é lindo e perfeito do jeito que você é. Porque foi Deus quem te fez, e nada do que Ele faz é errado. Nada do que Ele faz eu posso falar que é feio, porque foi Deus quem fez. Você é lindo, jovem. E o mais lindo de tudo isso é que, além da beleza por fora, você é linda por dentro. E você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi um dos maiores presentes que Deus poderia ter deixado para nós. Ele mora dentro de nós. Quando você ama o templo, você está adorando a Deus. Quando nós estamos lá em casa às 6 horas da tarde, preocupado com o que nós vamos colocar, vestir, colocar no pé, o que nós vamos fazer no cabelo, nós estamos cuidando do templo. Nós já estamos glorificando a Deus. Então fique feliz, jovem. Você é do jeitinho que tem que ser, porque Deus determinou assim. Então, se em algum momento alguém tentar falar contra, falar, foi Deus quem me fez. E eu sou feliz com o corpo que eu tenho, com o jeito que eu sou. Você não foi feita por mãos humanas. Você foi formado desde o ventre da sua mãe. Jesus já te conhecia e falou assim, não, a Raíssa tem que ser assim. É isso que torna a Raíssa a Raíssa. A Thaís é assim que ela é, e tem que ser assim. Então sorria, fique feliz. Foi Deus quem fez você. Nós estamos glorificando a Deus quando nós cuidamos do templo. A Fernanda toda sexta-feira limpa a igreja. É sexta, né, Fer? É na sexta, né? Ela limpa a igreja toda semana. Ela está glorificando a Deus porque ela está cuidando do templo onde Ele habita. Cuide do templo. Cuide. Porque você já está glorificando a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando assumimos nossa identidade no ungido, nós não nos tornamos versões aprimoradas do nosso velho eu. Nós nos tornamos algo completamente diferente. Somos uma nova criação. Isso significa que não estamos mais ligados aos erros do passado. Não precisamos mais carregar a culpa e a vergonha de ofensas passadas. Nós não somos mais escravos de velhos desejos e hábitos. Aos olhos de Deus, nós fomos justificados. E aí eu marquei aqui que fala que nós tendemos a aderir o jeito de agir de alguém que admiramos ou que é muito próximo de nós. Portanto, se nós caminharmos com Jesus, logo seremos mais parecidos com Ele. Só que, para nós sermos parecidos com Jesus, nós precisamos conhecer a Ele. Então, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Deus que nós servimos.
E é automático. Quando nós conhecemos mais a Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele. E a nossa identidade, ela fica cada vez mais aguçada. Cada vez mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E cada vez mais nós queremos ser parecido com Ele. E aí, amar o próximo já não vai ser mais um sacrifício. Vai ser um prazer eu virar para Keila e falar: Keila, eu amo você. Não vai ser mais uma coisa por obrigação. Vai ser algo porque realmente está no meu coração. Então, que nós conheçamos, mas que nós também prossigamos em conhecer o Deus que nós servimos. E sermos cada vez mais parecidos com Ele. E para finalizar, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A nossa identidade no Senhor resulta no fato de estarmos todos dentro dele. Não temos mais a liberdade de recuperar as rédeas do velho homem quando isso nos convém, pois nossa vida é dele. Não para melhor ou pior, mas é dele. Então, meus jovens, meus amores, igreja, que nós venhamos entender que nós temos um alvo. E nós precisamos prosseguir esse alvo, mas que nós venhamos prosseguir esse alvo procurando ser sempre mais parecido com o Deus que nós servimos. Ame o próximo, se amem também. E eu quero agradecer essa oportunidade. Falei do Natan, mas eu precisava falar, pastor. Ele é muito igual ao senhor, muito inteligente. E vocês são muito importantes para mim, mas são muito importantes para Cristo. Não deixe que o mundo fale ao contrário. E eu quero te ver amanhã no ensaio, Thaís. Deus abençoe vocês. Amém.